Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos à revisão da nossa prova do quarto bimestre de redação. Certinho? Então, nós estudamos os fatores de textualidade. Vamos fazer uma breve recapitulação e responder algumas questões para que então vocês possam ter uma ideia de como se comportar nesta prova. Vamos lá então. Nós então aprendemos que os fatores de textualidade são aqueles que nos preparam, por exemplo, para produzirmos um texto que atinja seus objetivos, certo? Por exemplo, temos aqui a intencionalidade. Todo texto tem de ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo a ser atingido, né, então o seu texto ele simplesmente não vai ter norte, rumo e não vai servir de nada. A pessoa não vai entender sobre o que esse texto exatamente está então falando. Aceitabilidade. Você tem de observar se o seu interlocutor realmente vai aceitar o texto. Se esse texto realmente se adapta ao que ele espera, como, por exemplo, um questionamento sobre um assunto. Tá? Não vai adiantar você produzir um texto que seja direcionado, então, a pessoas de uma certa classe, direcionando a outra classe. Tá? Como, por exemplo, algum texto que fale sobre, muitas vezes, questões ligadas a viagens a grandes museus no mundo para pessoas que ganham, no máximo, R$200 por mês, estando abaixo da linha da pobreza, não é? Então, vamos lá, continuando aqui. A situacionalidade. Você tem, então, a situação, ou seja, na verdade, o contexto sociocomunicativo como muito importante para, na verdade, você conseguir atingir aos seus objetivos, não é? Ou seja, você tem, né, de, logicamente, prestar atenção se, por exemplo, esses textos eles estão tratando de questões isoladas ou mesmo se estão tratando sobre algo que realmente ocorre, né, de forma recorrente em uma sociedade. Então você tem de fazer essa diferenciação para entender, né, que a informação ela deve fazer parte do dia a dia das pessoas em si, para que elas possam reconhecer em si o assunto daquele texto, né? Porque eles estão, né, no caso, os interlocutores, inseridos naquele contexto social. A informatividade, ela trata, logicamente, do nível de informação que você trará. Se você trouxer pouca informação, simplesmente porque deseja defender algum assunto que você acredita nele, mas não tem muitas informações, então o seu texto não vai ter credibilidade. Se você trouxer muitas informações, você consegue provar que realmente aquilo que você está defendendo é o mais, vamos dizer assim, adequado a se pensar, então você tem de tomar cuidado também com isso. Por quê? Porque senão a pessoa perde o porquê do texto, qual é o assunto-chave do texto, qual é a intenção, qual é, então, né, o objetivo do texto. O contexto, né, você tem de estudar, então, qual é o contexto em que a pessoa está, né, no caso, vivendo, né, ou seja, as pessoas para as quais você vai escrever, né, ou a ambiência, né? Você tem de conhecer, né, ter o conhecimento circunstancial ambiental que motivaram, né, ou motivam os signos e a ambiência em que se inserem, gerando então um texto cuja coerência e unidade são suscitadas diretamente pelo referente, ou seja, você realmente entender o que significa tal assunto, tal questão para as pessoas, né, às quais você vai então enviar a mensagem. Beleza, a interatividade. Você tem de pensar em qual seria a resposta, os questionamentos daqueles que lerão a sua mensagem, o seu texto. Porque você já pode, logicamente, produzir o seu texto com base nisso. É como se a pessoa já estivesse recebendo respostas a questionamentos que elas ainda fariam. Este texto é um texto que atinge aos seus objetivos. Beleza? Então vamos lá, temos além disso a intertextualidade. Nós estudamos a paródia, nós estudamos então, vimos os tipos de paródia que existem, paródia verbal, paródia formal e ainda a paródia temática. Tá aqui. Além disso, estudamos também a paráfrase, os tipos de paráfrase, a reprodutiva, a criativa, certo? E em si, nós estudamos também a epígrafe, né, que trata então de frases de pessoas que são autoridades em determinado assunto, né, ou mesmo o crossover e a alusão, né, que é quando você então faz referências a determinadas obras, né, por meio, né, de
ou algum personagem ou situação, né? Por meio, então, desta, no caso, lembrança de outro texto para, então, encaixar com o que você está, no caso, tratando, né? Para que haja realmente comprovações, né? Bom, vamos lá. Vamos responder algumas questões ligadas, então, a esta temática para podermos entender como é que a prova, então, vai ser, no caso, respondida, ou deve ser respondida. Nós já começamos a responder a este exercício, né? Vamos dar continuidade porque ele tem por base a prova. Temos aqui então a questão 4. Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E temos então Copa de Elite, a maior paródia brasileira de filmes nacionais já feita no Brasil. Temos aqui o comando e as alternativas. Copa de Elite é uma paródia de Tropa de Elite, mas brinca com filmes brasileiros como Bruna Surfistinha, Nosso Lar, Minha Mãe é uma Peça e Se Eu Fosse Você. A estreia é em 17 de abril. No cartaz, o longa é definido como a paródia brasileira, a maior paródia brasileira de filmes nacionais já feita no Brasil. Copa de Elite integra o gênero que nos Estados Unidos se chama de spoof movie, da qual fazem parte Top Gun, Todo Mundo em Pânico e Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Copa de Elite é uma paródia de filmes brasileiros contemporâneos. Que aspectos, aqui é a pergunta já, tá? Que aspectos das linguagens verbal e não verbal do texto 5 estabelecem uma paródia remetendo ao filme Tropa de Elite? Então, que aspectos da linguagem verbal e não verbal, tá, representada só por imagem ou por palavras, estabelece uma paródia? Então, que aspectos são esses aqui nestes dois textos, né? Que faz o quê? Uma relação direta com, no caso, a paródia, né? Remete ao filme Tropa de Elite. Então, vamos lá. Temos aqui, então. Será que a transposição da simbologia que evoca a temática do filme para um domínio lúdico? Achamos. Essa daqui. Por quê? Porque é realmente uma transposição, uma ressignificação do texto. Mas evoca a temática do filme? Sim, Tropa de Elite, aqui Copa de Elite. E leva para o domínio lúdico? Exatamente, né? Ou seja, é aquele chamado pastelão, né? Ou seja, como nós aqui até vemos, né, uma paródia Tropa de Elite é, na verdade, um filme, né, com caráter de humor, né? Esse gênero que também, né, é apresentado nos Estados Unidos, na verdade, no caso, o filme se baseou nestes, né, que já foram produzidos nos Estados Unidos, que é o spoof movie, então que fazem parte deste tipo de, no caso, gênero textual que faz, então, humor a partir de um texto base, né? Beleza. Agora vamos para, então, a questão 5, temos aqui o texto e vamos ao comando. Com base no texto acima, julgue os itens de 1 a 8. Na verdade, gente, aqui julguem o item. Então está aí. Bom, sem prejuízo da correção gramatical. Opa, isso é uma paráfrase. Tá? Você vai então criar um texto com base em outro, só que você vai, ou por exemplo, reescrevê-lo na sua forma exata, ou reescrevê-lo fazendo algumas mudanças de sentido, ou mesmo algumas mudanças na estrutura sintática da frase. Temos aqui então, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto. Então, tanto você vai observar se a paráfrase preservou a correção gramatical, ou seja, as questões sintáticas, e também as questões de sentido, a semântica do texto. A oração que inculpou o pai e a madrasta, linhas 11 e 12, poderia ser isolada por vírgulas, sendo a opção pelo emprego deste sinal de pontuação uma questão de estilo apenas. Ou seja, eu vou colocar as vírgulas porque eu acho melhor. Vai dar uma pausa maior, tal, tá bom. Será que é isso? Será que vai preservar a correção gramatical e o sentido do texto? Vamos lá. Linhas 11 e 12. Aí temos aqui. Torceram também para que a versão, aqui a oração, que inculpou o pai e a madrasta, fosse verdadeira. Bom, aqui são conhecimentos
sintáticos puros, tá? Só que remetem à questão de redação ligada então à paráfrase, à reescritura de textos base. Temos aqui então, torceram também para que a versão fosse verdadeira. Oração principal, oração subordinada, quem culpou o pai e a madrasta, que então restringe a palavra versão. Opa, eu falei restringe. Se restringe, faz a diferenciação de que versão se trata. Não é de uma versão única estabelecida e apresentada anteriormente no texto. Então nós temos aqui uma diferenciação de que versão, tá, está sendo tratada aqui. A versão que inculpou o pai e a madrasta. Certo? Torceram também para que essa versão, olha só como é que realmente é uma diferenciação, para que essa versão fosse verdadeira. Que versão? A que inculpou o pai e a madrasta. Certo? Então eles estavam torcendo para que esta versão, e não outra, fosse verdadeira. Então nós temos aqui realmente uma restrição. Olha só. A oração subordinada, adjetiva, por quê? Porque traz informações para um substantivo, né? Ou especifica ou explica. Tá? Então, esta oração subordinada tem a função de restringir, diferenciar. Ou seja, se eu inserir as vírgulas, o que vai ocorrer é que eu vou mudar a sintaxe. Pronto, já está incorreto. E a semântica muda também? Muda. Porque se houver as vírgulas, nós teremos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. E essa versão deve ser única e já apresentada, já conhecida pelo interlocutor. Tá? Ou seja, esta questão aqui vai mudar tanto a semântica, o sentido, quanto a correção gramatical, ou seja, a sintaxe. Tá? Teremos a modificação, ou seja, de uma oração subordinada adjetiva restritiva para uma oração subordinada adjetiva explicativa. E a palavra versão não vai ter uma função generalizante se houver as vírgulas, porque vai ser uma oração subordinada explicativa que só tem a função de trazer informações a mais para um substantivo já conhecido, já definido. Tá? E, logicamente, não havendo as vírgulas e sendo uma oração subordinada adjetiva restritiva, você, na verdade, está trazendo uma informação que diferencia essa versão de outras. Então, aqui, se eu usar a vírgula, né, ou as vírgulas, na verdade, vai tanto mudar a semântica quanto a sintaxe. Certo? Então, aqui está dizendo que sem prejuízo? Não, tem prejuízo. Então, incorreto. Questão 6. Considere as frases abaixo para responder a questão. Aí nós temos as frases. Como fazia parte de um mesmo contexto, para o sertanejo não havia razão para separar sertanejo de caipira. E não se sabe ao certo como e quando, precisamente, a música country passou a ocupar o lugar da música sertaneja, mantendo-se o sentido original e a correção. Opa, tem que manter os dois. Os termos sublinhados acima podem ser substituídos respectivamente por... Gente, olha só, nós temos aqui então, né, na 6, a letra A. Uma vez que, certo? Uma vez que isso ocorra, então olha só, uma vez que fazia parte de um mesmo contexto, para o sertanejo não havia razão para separar sertanejo de caipira. Tá? Então, por exemplo, poderíamos dizer... não havia razão para separar sertanejo de caipira porque fazia parte de um mesmo contexto, tá? Ou uma vez que. Então, nós temos aqui, né, uma oração causal. E aqui nós temos, por exemplo, uma concessiva. Aqui nós temos na verdade, uma condicional. Nós temos uma temporal, tá? Opa. Contudo, é uma, na verdade, explicativa, certo? E visto que aqui nós temos uma locução, né, adverbial, que então vai nos remeter a, na verdade, uma causa também. Só que nós temos aqui, olha só, conformidade, e aqui nós temos de modo que. Então, olha só, não se sabe ao certo como, ou seja, a forma em que aconteceu.
tá? E de modo que, aliás, e quando precisamente a música country passou a ocupar o lugar da música sertaneja, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, uma ideia que vai contrapor, né, na segunda questão. Então, nós temos a opção A, tá? A alternativa A. 7, temos um texto e aí nós temos então o comando da questão e as alternativas. A questão está relacionada ao texto, óbvio, né? Considere o enunciado abaixo e as 3 propostas para completá-lo. Temos aí então, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido contextual é possível substituir? Então não pode haver nenhum nem outro, tá? Ou seja, distanciamento das características destes textos. Nós temos que ampliar na nossa mente vamos dizer assim, a ideia do que seja texto. Texto pode ser uma simples palavra, uma frase, pode ser uma imagem, tá? Porque tem de passar, no caso, um sentido completo, né, sobre um determinado tema. Bom, então, tem de ser preservados a correção gramatical e o sentido contextual, tá? Transitem em julgado pode ser substituído por sejam esquecidas. Não sujeição pode ser, então, substituída por não obediência. Eventual redução pode ser substituída por essa expressão ocasional diminuição. Bom, vamos lá. Ver se essas reescrituras aqui, né, estão em conformidade, tanto na sintaxe quanto no sentido contextual. Transita em julgado, linhas 7 e 8. Para que coisas assim não, olha só, transitem em julgado, devemos informar as pessoas, um desafio que parece cada vez mais difícil. Que coisas transitem em julgado? Há muita desinformação no Brasil sobre o tema da idade penal. As lacunas, que envolvem, entre outros temas, a confusão sobre a inimputabilidade e impunidade, se estendem para o senso comum, que imagina que em muitos outros países a idade penal seria inferior aos 18 anos. Para que coisas assim não transitem em julgado, tá? Ou seja, para que coisas assim não possam ser, então, revertidas, devemos informar as pessoas. Então, tá com a ideia de sejam esquecidas? Não, não é ser esquecidas. Para que você não consiga depois reverter este tipo de argumentação, é melhor informar logo as pessoas. Então, essa está incorreta. Beleza? Não sujeição, linhas 13 e 14, por não obediência. Temos aqui, então, inimputabilidade penal significa a não sujeição ao Código Penal. Opa, então a pessoa que então tem a inimputabilidade penal, como por exemplo os índios, aqueles que vivem longe das sociedades que estão à base da lei penal, né, brasileira, então eles estão, como eu já disse, vai ficar repetitivo, né, em não sujeição ao Código Penal. Não sujeição, neste caso, tem a ideia de não obediência? Sim, eles não precisam obedecer. Aqueles índios que estão bem afastados da sociedade, né, que não têm contato nenhum, né, com então, a lei brasileira. Então, eles estão em não sujeição ao Código Penal? Sim. Ou seja, não obediência? Sim, está correto. Então, manteve-se aqui, não é? Tanto a correção gramatical quanto o sentido contextual. Aqui não houve o, então, sentido, tá, contextual. Eventual redução, linha 40, por ocasional diminuição. Linha 40, temos aqui então. No caso brasileiro, eventual redução da idade penal faria com que os adolescentes que mandamos para a fase e congêneres fossem parar em presídios. Então, eventual redução da idade ou diminuição da idade, está correto. Tá? Então, nós só temos a incorreta 1, que não preserva o sentido. Então, temos quais são corretas, quais propostas estão corretas. 2 e a 3, temos a letra D. Tá? Então, cuidado, porque você tem de buscar no texto qual é o sentido, né? Se houve a preservação do sentido e também da correção gramatical. Mesmo que você ache que pode dizer isso aqui, observe, se transita em julgado é para que as pessoas não possam voltar atrás naquela, por exemplo, acepção que ela tem sobre, então,
a maioridade penal no Brasil. Tá? Não tem nem sequer, vamos dizer assim, a correspondência com o real significado penal, com o real significado, na verdade, jurídico da palavra trânsito em julgado. Tá? Que significa, então, você já esgotar todos os recursos para, então, recorrer a algum tipo de decisão judicial. Tem que ser conforme o texto, então. Temos aqui 6. Trabalhe no que você gosta e seja mais feliz e bem-sucedido. Temos, então, aqui, comparando a citação da psicóloga Rosângela Cassiano com a afirmação de Mark Abion, é correto afirmar que são surreais, são objetivos divergentes, excludentes ou complementares. Então, você precisa ler, certo? O texto. Beleza, se você conseguir pegar exatamente a frase ou a análise, a ideia da psicóloga Rosângela Cassiano e no caso, Abion, você vai ver, então, que a resposta já vai ser respondida. Você não precisaria nem ler isso aqui. Então, você passa o olho e vê. Você vai ver aqui que o Abion está falando o quê? A possibilidade de fazer o que se gosta e unir prazer ao trabalho diário pode trazer, além de muita felicidade, entusiasmo e qualidade de vida, ganhos expressivos também financeiramente. É o que Abion, autor do livro, né, fala. Né? Ou seja, ele fala então que você tem, no caso, de escolher uma profissão que você goste, né, tendo prazer então, e aliar isso aí, a felicidade, a ganhos expressivos, porque aí você vai fazer um bom trabalho, um trabalho com capricho. Aí vem aqui, a análise dela. Você procurou o nome dos dois, é o que eu faço, não quero, né, no caso, afirmações dos dois. O fato é que esse conceito de trabalhar fazendo o que gosta é relativamente novo. Até meados da década de 80, o trabalho era visto como uma forma de ganhar dinheiro, e só. As pessoas escolhiam uma carreira, carreira seguir, aliás, né, pensando nas possibilidades de ganhar mais, sem saber que, na verdade, o dinheiro é só uma consequência de um trabalho bem feito, principalmente quando é feito com prazer. Analisa a psicóloga Rosângela Cassiano. Ou seja, ela está falando que as pessoas devem aliar, então, a escolha profissional que ela, no caso, queira, e fazer essa escolha, então, e, logicamente, com o ganho, né, monetário. Então, as suas ideias são complementares, certo? Não são excludentes, divergentes, muito menos. Objetivas, não. O objetivo seria você trabalhar em uma profissão que te dê dinheiro. Você sabe que profissão pode te dar dinheiro só pelo nome, por exemplo. Né? Outras podem te dar dinheiro a partir de que você faça um trabalho bem feito, que você saiba, por exemplo, ressignificar a profissão, né? Por meio, por exemplo, de várias ideias provindas, muitas vezes até do empreendedorismo, entre outras, no caso, formas de se ressignificar uma profissão. Surreais, que vão além da imaginação, né? Não são, então, ideias que podem ser colocadas em prática. Não é o que eles querem dizer aqui. Tem que ser conforme o texto. E temos aqui, Unesco, o mundo precisará mudar consumo para garantir abastecimento de água. Temos o comando, será que vai ser necessária a leitura do texto? Assinale a alternativa que trata da temática do texto. E então você tem de ler o texto e saber do que o texto está falando. Olha, temos aqui o tema. Unesco, o mundo precisará mudar. Unesco é uma organização mundial, precisará mudar consumo para garantir abastecimento de água. Então, vamos lá. Cantareira, uma preocupação mundial. Esta é a temática do texto, apesar de os níveis de água terem aumentado nos últimos anos. Será que estão falando sobre um recurso hídrico específico de um estado específico? Não, está falando do mundo. Tá? Preocupação com a falta de água futura no mundo, tá certo? E mudanças para o consumo sustentável? Sim. Olha aqui, mundo precisará mudar consumo. Mudar, então, a forma de se consumir para garantir o abastecimento de água. Pronto, achamos aqui que queríamos. Tá aí, então. Aquecimento global, não está falando de aquecimento global, não. E discussões sobre a preservação do meio ambiente também não. Está falando sobre os recursos hídricos, né? Falta de água. Falta de água no Nordeste e no Sudeste do Brasil? Não. A ideia aí é bem específica, né? Trata-se, então, de uma discussão a nível mundial. Educação como chave para um mundo melhor? Não. Está falando sobre uma questão de falta de água.
certo? Não de um mundo em que você possa viver melhor, beleza? Então, ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham, então, essa ideia agora sobre, no caso, a paráfrase, né? Sobre a ressignificação, então, de, logicamente, textos, ampliar a ideia do que seja texto, também da paródia, né? Entre outros tipos, então, de, no caso, intertextualidade, de fatores da textualidade, certo? Então, desejo que vocês sejam bem-sucedidos na prova. Tchau, tchau.